Por que brasileiros escolhem Portugal para morar na Europa? Se você sonha em morar na Europa, Portugal pode ser a escolha perfeita. Com clima agradável, qualidade de vida invejável e cultura incrível. Não é à toa que tantos brasileiros optam por esse país. Mas, para ter uma mudança tranquila e segura, é importante estar informado e preparado. Nesse vídeo, vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de morar em Portugal e mostrar como evitar ciladas que pegam muito brasileiros de surpresa. Como moradores do país, conhecemos bem as peculiaridades dessa mudança. Vamos compartilhar dicas valiosas sobre mercado de trabalho, saúde, custo de vida, moradia, transporte, alimentação e muito mais. Não perca essa oportunidade de se preparar para essa jornada incrível. Clima. Afinal, se você vem do Brasil, pode sentir uma diferença bem grande, especialmente se você for do Nordeste, acostumado com aquele calorzinho o ano todo. O inverno em Portugal pode ser bem rigoroso em algumas regiões, com temperaturas abaixo de zero. Então, se você escolhe uma casinha, é fundamental que ela tenha uma boa eficiência energética para te manter quentinho. Além disso, é bom saber que as temperaturas elas variam bastante entre o norte e o sul de Portugal. O sul ele costuma ser mais seco, enquanto o norte é mais úmido e chuvoso. Mas a maior variação mesmo é entre o litoral e o interior do país. No verão, por exemplo, pode fazer mais de 40 graus no interior, enquanto no litoral fica em torno de 30 graus. Então, se você está pensando em morar em Portugal, escolha um lugar que combine com o seu estilo. Se você é daqueles que prefere o calorão, o Algarve pode ser uma boa pedida. Agora, se você quer temperaturas mais amenas, escolha uma casinha no litoral. É claro, não esqueça de estar preparado para enfrentar o inverno e escolher um lugar com conforto térmico. Mercado de trabalho. Você já pensou como é o mercado de trabalho em Portugal para brasileiros? Muitos acreditam que encontrar um emprego em terras lusitanas é fácil, mas a realidade pode ser um pouco diferente. Embora existam vagas, é importante estar ciente que o salário mínimo em Portugal é de 760 euros, o que pode ser um desafio, sem contar com as jornadas de trabalho que podem ser mais cansativas do que estão acostumados no Brasil. Por outro lado, Portugal está precisando de mão de obra e oferece oportunidades para aqueles que estão dispostos a se adaptar. As vagas mais comuns são nas áreas de restauração, turismo, principalmente em hotéis, cuidados com idosos e fábricas. O salário nessas áreas podem ser mais baixos, mas ainda assim é possível viver confortavelmente, desde que tenha um planejamento financeiro adequado. Se você é um profissional da área de TI, pode haver oportunidades com salários mais altos em Portugal, embora ainda menores do que os pagos em outros países europeus, nos Estados Unidos ou no Brasil. No entanto, é importante avaliar suas qualificações e experiências e saber exatamente o que esperar das vagas disponíveis. Além disso, é importante considerar os custos de moradia em Portugal. Dependendo da região em que você mora, os custos podem ser elevados, especialmente se precisar depender de arrendamento. É preciso estar preparado para isso e planejar cuidadosamente suas finanças. Saúde. Em Portugal, o sistema de saúde é composto tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. A saúde pública é gratuita para todos os residentes legais em Portugal e é financiada pelo Estado. O Serviço Nacional de Saúde, o SNS, é o principal provedor de cuidados de saúde públicos em Portugal, oferecendo uma ampla gama de serviços de saúde, desde consultas médicas até internação hospitalares. Apesar de não ser perfeito, o acesso de saúde em Portugal é muito bom e com uma boa rede de centros de saúde. É verdade que em alguns lugares faltam médicos de família e pode ser necessário se cadastrar em um posto um pouco mais distante da sua residência, mas isso é incomparável com a situação no Brasil.
O utente tem acesso a exames sem custo, coparticipação do Estado nos medicamentos e acesso fácil ao sistema. Mesmo sem título de residência, o brasileiro pode ser atendido com o PB4, que dá direito à assistência médica, convênio firmado entre Brasil e Portugal. Em resumo, a saúde em Portugal é muito boa e com acesso relativamente fácil e acessível para todos. Rede escolar. A educação em Portugal é uma das razões que atrai muitos brasileiros a morar no país. Com um sistema educacional de qualidade e acessível, desde creches até universidades renomadas, Portugal oferece excelentes oportunidades de aprendizado. O acesso à educação é bastante democrático e os valores das mensalidades são mais baixos que outros países da Europa. O ensino superior em Portugal é reconhecido internacionalmente e muitos cursos são ministrados em português ou em inglês. Apesar de ser um ótimo lugar para estudar, a adaptação pode ser um desafio para os brasileiros, principalmente devido à diferença cultural e ao idioma. Além disso, a formação dos professores tem sido objeto de debate no país. Mesmo com esses desafios, Portugal é uma excelente opção para aqueles que buscam uma formação de qualidade e acessível na Europa. É importante ressaltar que o país possui uma vasta rede de escolas públicas, oferecendo oportunidades iguais a todos. Custo de vida. Vamos falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida: o custo de vida em Portugal para um casal. É claro que isso pode variar de acordo com a cidade, o estilo de vida de cada um, mas podemos ter uma ideia geral. Alguns gastos fixos incluem aluguel, em média €800 para um apartamento de 1 quarto em Lisboa, transporte, €40 por mês com cartão mensal, água, luz, gás e internet, cerca de €150. Já a alimentação pode variar bastante, mas uma média seria de €300 por mês para um casal. E não podemos esquecer do vinho e das pastelarias, que são uma delícia e podem custar uns €20 por semana. Mas calma, não é só isso. Existem outros gastos que podem surgir, como por exemplo idas ao médico. Um bom seguro de saúde custa cerca de €30 por mês. Gastos com lazer e viagem. Isso varia muito de acordo com o perfil de cada um. E imprevistos. Sempre tem alguma coisa que acontece. É bom lembrar que Portugal não é um país barato, mas com planejamento e controle financeiro é possível viver bem sem gastar uma fortuna. E o melhor de tudo é poder desfrutar de uma vida tranquila, com segurança, boa qualidade de vida e uma cultura riquíssima. O aluguel. Vamos falar sobre o custo de arrendamento em Portugal. É verdade que encontrar um lugar para morar pode ser um pouco desafiador, principalmente se você não tem título de residência. Além disso, muitos proprietários pedem até 4 meses adiantados entre caução e adiantamento. Contudo, já ouvi relatos de pedirem até 12 meses adiantados, o que não é legal. Isso pode ser um grande desafio para o bolso. Mas vamos tentar ver o lado positivo. Existem cidades mais baratas e regiões onde você pode encontrar um bom negócio. Por exemplo, na região norte e no centro de Portugal, é possível encontrar aluguéis mais em conta do que em Lisboa e no Porto, onde está praticamente impossível encontrar imóvel por menos de €700. Lembre que os melhores negócios em relação a arrendamento não estão no Imo Virtual, no Idealista e na OLX, pelo simples fato de que eles nunca chegaram a ser anunciados. É preciso bater perna e conversar com as pessoas, seja em cafés, restaurantes, lojas, seja onde for, por informação sobre arrendamentos. No entanto, é importante estar ciente que a concorrência é alta em todas as regiões. Portanto, é bom estar preparado e ter paciência. No final, a recompensa é ter um lar para chamar de seu num país incrível. Como morar legalmente em Portugal? Para cidadãos brasileiros é necessário obter um visto de residência antes de se mudar para Portugal. Existem vários tipos disponíveis. Vou listar os tipos de vistos. Visto de estudante. Este visto é emitido por um período de estudos e permite trabalhar
em meio período durante o ano letivo e de período integral durante as férias. Visto de trabalho para aqueles que já possuem um contrato de trabalho em Portugal ou estão buscando trabalho no país. Esse visto permite que o titular trabalhe em Portugal. Visto de empreendedorismo para aqueles que desejam iniciar um negócio em Portugal ou investir em uma empresa existente no país. Esse visto requer a apresentação de um plano de negócio e pode levar à residência permanente em Portugal. Visto de renda própria para aqueles que possuem renda suficiente para se sustentar em Portugal sem a necessidade de trabalhar no país. Esse visto requer a apresentação de comprovantes de renda e pode ser renovado a cada 2 anos. Visto de reunião familiar para aqueles que possuem familiares residentes em Portugal e desejam unir-se com eles. Esse visto requer a apresentação de documentos que comprovem o vínculo familiar. Visto de aposentadoria para aqueles que desejam se aposentar em Portugal e possuem renda suficiente para se sustentar no país. Esse visto requer a apresentação de comprovantes de renda e pode levar à residência permanente em Portugal. Além disso, é necessário obter o número de identificação fiscal, o NIF, em Portugal, que é exigido para abrir a conta bancária, assinar contratos e realizar várias outras atividades legais. Depois de obter um visto de residência e um NIF, é possível se registrar no Sistema Nacional de Saúde, o SNS, que oferece cuidados médicos gratuitos ou com baixo custo para os residentes nacionais. É importante estar ciente das leis e regulamentos locais, como regras de trânsito e leis de aluguel. Além disso, é necessário renovar o visto de residência regularmente e cumprir com todos os requisitos. Comprar um imóvel em Portugal. Se você é brasileiro e está pensando em comprar um imóvel em Portugal, precisa saber sobre os valores. Segundo os dados do Idealista, portal imobiliário em Portugal, o preço médio do metro quadrado em Lisboa é de 3.896 euros, enquanto no Porto o valor é de 2.097 euros. Já em cidades menores, como Coimbra e Aveiro, o valor médio do metro quadrado é ainda mais baixo, cerca de 1.500 euros. Comprar um imóvel financiado em Portugal com rendas do Brasil pode ser um desafio, mas é possível. Os brasileiros que desejam adquirir um imóvel em Portugal podem contar com a ajuda na busca de financiamentos junto aos bancos portugueses e possui parceria com o canal Kiss na Europa. Vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Os documentos necessários para o crédito à habitação em Portugal incluem comprovante de renda, declaração de imposto de renda, comprovante de residência, histórico de crédito, entre outros. É importante lembrar que as condições de crédito e juros variam de acordo com o perfil de cada cliente e a instituição financeira escolhida. Portanto, se você está pensando em comprar um imóvel em Portugal, financiado com rendas do Brasil, é importante buscar orientação de profissionais especializados para ajudá-lo em todo o processo, desde a escolha do imóvel até a opção do financiamento. A Max Finance pode ser uma boa opção para te auxiliar nesse processo. Contatos na descrição do vídeo. Então, se você está pensando em ter um cantinho em terras lusitanas, pode começar a pesquisar as opções e quem sabe em breve realizar o sonho de ter uma casa em Portugal. Adaptação à alimentação. Você sabia que a dieta portuguesa é rica em frutos do mar, azeite, queijos e vinhos? Além disso, os portugueses têm uma forte tradição de comer pratos de bacalhau e frango assado. Sabemos que uma das principais preocupações ao se mudar a um novo país é a adaptação à comida local. Em Portugal, você não precisa se preocupar com isso. A qualidade dos produtos no mercado, talhos e feiras de hortifruti em Portugal é excelente e tem praticamente tudo que você encontra no Brasil. E se você sabe cozinhar bem, prepare-se para transformar seus pratos com os produtos portugueses, especialmente o delicioso azeite português. A culinária portuguesa é diversa e saborosa, com opções para todos os gostos e preferências. Claro, tem o famoso bacalhau, mas também tem frutos do mar frescos, carnes, arroz, massa, saladas e muito mais. E se você quer experimentar algo diferente, há também muitos pratos regionais que vão te surpreender. Aqueles que dizem que não se adaptaram à comida portuguesa provavelmente não sabem cozinhar ou estão acostumados com pratos muito exóticos no Brasil.
Mas, para quem está disposto a experimentar novos sabores e se aventurar na cozinha, Portugal oferece uma infinidade de possibilidades culinárias. E não se preocupe com a falta de arroz, feijão, massa e carnes em Portugal. Eles estão disponíveis em todos os lugares. Então, se você está com saudades da comida brasileira, basta procurar os ingredientes certos e colocar suas habilidades culinárias em ação. Vantagens e desvantagens. Mudar do Brasil para Portugal pode parecer uma ótima ideia, mas é importante considerar as vantagens e desvantagens antes de tomar uma decisão tão importante. Vantagens. Segurança. Portugal é um país seguro, com uma baixa taxa de criminalidade em comparação com o Brasil. Saúde. O sistema de saúde em Portugal é público e gratuito para residentes com serviços de qualidade. Qualidade de vida. Portugal é conhecido por ter uma excelente qualidade de vida, com clima agradável, boa alimentação e opções de lazer. Custos. Embora os preços em Portugal tenham aumentado nos últimos anos, ainda são relativamente baixos comparados com outras partes da Europa. Localização. Portugal está estrategicamente localizado, permitindo fácil acesso a outras partes da Europa. Desvantagens. Distância da família e de amigos. Mudar para outro país pode significar deixar para trás a família e os amigos, o que pode ser difícil. Barreira linguística. Embora muitos portugueses falem inglês, a língua oficial do país é o português e pode levar algum tempo a adaptar ao sotaque português. Dificuldade em encontrar emprego. A taxa de desemprego em Portugal é alta, o que pode dificultar a busca de emprego. Processo burocrático. A mudança para Portugal requer uma série de documentos e processos burocráticos, o que pode ser complicado de lidar. Clima. Embora muitas pessoas apreciem o clima de Portugal, o verão pode ser muito quente e o inverno pode ser bastante chuvoso. Conclusão. Lembre-se que mudar para outro país pode ser um grande desafio, mas também pode ser uma aventura incrível. E no caso de Portugal, há muitas vantagens para aproveitar. Mas não se esqueça das desvantagens também. É importante estar ciente de todos os prós e contras antes de tomar uma decisão. E se você decidir que mudar para Portugal é a escolha certa para você, lembre-se de ter rendas passivas que podem ser uma ótima maneira de financiar a sua nova vida no exterior. Eu compartilho minhas dicas e conhecimentos sobre investimentos para ajudá-lo a construir um futuro financeiro tranquilo em meu e-book. Link na descrição ou no primeiro comentário. E não esqueça de compartilhar este vídeo com outras pessoas que podem estar considerando uma mudança para Portugal. Juntos, podemos ajudar muitas pessoas a tomar a melhor decisão para suas vidas e futuro. Agora, permita-me levar-te a uma jornada através das cidades e vilas encantadoras de Portugal. Temos uma playlist no canal onde você poderá desfrutar de mais de 40 vídeos incríveis que falam especificamente dos concelhos de Portugal. Cada vídeo é uma aventura única e emocionante, oferecendo uma visão autêntica e pessoal de cada cidade e vila. Nesses vídeos você poderá descobrir onde é o melhor lugar para viver em Portugal, explorando as diferentes regiões, cidades e aldeias que o país tem a oferecer. Cada local tem a sua própria personalidade, cultura e beleza, e esses vídeos irão guiá-lo para encontrar o lugar perfeito para chamar de lar. Não perca mais tempo, junte-se a nós nessa jornada mágica e descubra bastante beleza e diversidade em Portugal. Basta clicar no link no final do vídeo e começar a explorar. Um abraço!